tudo bem? Canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é sobre possíveis temas de redação. Vocês pedem, eu faço, vocês pedem e eu faço. Esse canal aqui é feito para vocês, então, vocês pedindo, eu trago o conteúdo que vocês precisam. Mas então, antes de eu começar esse vídeo, eu quero colocar um trechozinho do vídeo do ano passado. Preconceito é a mesma coisa, a gente tem preconceito de cor, de raça, classe social, religião. É uma coisa bastante abrangente, leva muito em consideração os direitos humanos. Quem pegou todos esses temas que eu trouxe ano passado, óbvio, pesquisou sobre preconceito, sobre intolerância. Eu falei que era um tipo de preconceito, eu falei que era uma forma. Existem várias formas de você abordar o preconceito. Assim como a gente fala sobre violência contra a mulher, tem violência contra abuso infantil, é um tipo de violência. Contra o homem também é um tipo de violência. Contra o negro, contra o índio, é violência. E muitos são baseados no preconceito. Quando eu vi isso aí, eu fiquei, Jesus, vamos tentar acertar esse ano mais uma vez, ok? Eu espero que quem tenha assistido tenha se sentido felizado, tenha se sentido ajudado. Eu tenho percebido que o Enem, nos últimos anos, tem abordado temáticas que focam em minorias. Então a gente teve ali publicidade infantil, violência contra a mulher, intolerância religiosa e também a questão da raça. Então, abordando ali questões de minoria. E a primeira sugestão de tema que eu tenho para vocês aqui é uma minoria, só que eu não estou falando de população, mas eu estou falando de animais. Então, maus tratos contra os animais é um tema, sim, que eu coloco força, que eu acho importante. Não se falou até hoje sobre a questão dos animais no Enem, e eu acho que é algo que está muito em evidência, abandono de animais, porque eles são velhos, animais que são encontrados abandonados no meio da rua, sem cuidado. É justo realmente você cuidar de um cachorro por tanto tempo e chega no momento que você não consegue mais cuidar e abandona? Então, maus tratos, abandono contra os animais, eu acho que é um tema muito importante e eu coloco como minha sugestão número 1. Falando ainda sobre minoria também, eu acho que a questão da inclusão social, eu vou falar especificamente sobre inclusão social, porque a gente tem aquelas pessoas que são consideradas especiais, portadores de necessidades especiais, que de certa forma precisam ser inseridas socialmente. Aí a gente está falando de escola, a gente está falando de mercado de trabalho, a gente está falando de transporte público, a gente está falando de saúde pública. Então eles precisam de um cuidado especial, de uma atenção especial e precisam de espaço também. Então eu acho que inclusão social, abordando especificamente as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, seja momentânea ou seja para a vida inteira, algum tipo de limitação, também é importante e também trata de uma minoria. A minha sugestão número 3 é o direito do idoso, e mais uma vez a gente está dentro ainda dessa esfera de inclusão social, né? A gente está falando de direito do idoso num contexto geral, falando de violência, falando de abandono do idoso, falando com o cuidado especial que o idoso deve ter dentro da sociedade, o olhar especial que a sociedade tem que ter. A gente pode abordar a questão da previdência, da aposentadoria, do que exatamente faz uma pessoa ser considerada idosa além da idade. Então, eu acho que o direito do idoso é algo importante. Você pode falar de Constituição, de leis, de previdência, você pode falar de inclusão social, até também no mercado de trabalho. Também está falando ali de uma minoria. Então, essa é a minha terceira sugestão de tema. Um outro tema, fugindo um pouco dessa questão das minorias, é o lixo, o consumo do lixo dentro dessa sociedade, né? O lixo dentro da sociedade de consumo. A gente tem uma sociedade, estou falando de forma global, tá? Consumista, e aí você fala desde o consumo de eletrônicos até o consumo de comida, o consumo exagerado das coisas. E qual é a destinação que se dá a esse lixo? A gente leva em conta sustentabilidade, meio ambiente, reciclagem, reaproveitamento. Então, quando a gente fala de sociedade de consumo e lixo, além dos eletrônicos também, então acho que é uma temática muito importante, porque a gente está falando de questão ambiental, tá ligado à questão ambiental e sustentabilidade. Então, eu acho que lixo e sociedade de consumo traz ali uma abordagem bem interessante e também uma aposta minha. Continuando nessa perspectiva ambiental, eu aposto em crise hídrica e impacto ambiental, não apenas pela questão da tragédia de Mariana, tá? Que tá aí trazendo desdobramentos e problemas até hoje, né?
a questão da transposição do Rio São Francisco, da seca no Nordeste e no Sudeste. Então, assim, se a gente for pensar, a falta d'água está se tornando um problema e o Brasil tem essa mania de postergar, de só criar soluções paliativas. Existe um problema, a gente tem que criar soluções paliativas, verdade, mas vamos aprender a pensar no pró, pensar no pré. Como é que a gente pode fazer para evitar isso? Então eu acho que crise hídrica, impacto ambiental é uma coisa interessante, está relacionado também à seca, está relacionado, você pode trazer ali uma perspectiva mais geográfica, né? Trazer informações da matéria de geografia, então pede uns toquezinhos ao seu professor de geografia para incrementar melhor o seu texto, ok? Então essa é a minha sugestão. Mais um tema que coloco como uma boa aposta é maioridade penal e o sistema prisional brasileiro. Se você perceber, são dois temas diferentes, mas pode até ser só um, sistema prisional brasileiro, mas quando a gente pensa em maioridade penal, a gente dificilmente vai não fazer link com o sistema prisional brasileiro, porque se eu estou diminuindo a maioridade penal, como é que eu vou tratar esses menores infratores, certo? Porque a gente sabe que a maioridade penal no Brasil hoje é 18 anos. Abaixo disso, você é menor de idade. Mas como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso ver essa questão da maioridade penal? Eu já discuti maioridade penal, inclusive, aqui no canal. Vou deixar o linkzinho do vídeo aqui embaixo para vocês. E o link dos outros vídeos de sugestões de tema também, porque muitos eu não tô falando aqui, são temas novos. O link tá sempre aqui embaixo, certo? E a questão da maioridade penal, eu falo exatamente sobre isso. Diminuir a maioridade penal resolve o problema? Se eu diminuir a maioridade penal, que tipo de atitudes eu vou tomar para resolver isso? Para mais uma vez não ter soluções paliativas, para resolver o problema que já existe. Eu quero resolver o problema que já existe e agir no foco do problema, para que ele não se torne um problema perpétuo. E é uma questão a ser discutida, porque mais uma vez trata de uma minoria. E o Enem adora abordar essa questão da criança, essa questão da juventude, ok? Então, eu coloco sim muitas fichas na questão da maioridade, da diminuição da maioridade penal. Um outro tema que eu coloco força é mídia e sociedade. O papel da mídia, sabe aquela mídia que você sempre coloca na sua conclusão como proposta de intervenção, porque a mídia, porque os meios de comunicação. Então, quando a gente está falando de mídia, é toda aquela forma de colocar em público alguma coisa. Então, a mídia é um canal de comunicação, certo? Então, quando eu falo mídia e sociedade, eu quero pensar na função desse canal de informação, como ele é utilizado, como ele é manipulado em algumas situações para trazer informações falsas, informações incorretas ou informações manipuladas para a população. Também não posso deixar de citar aqueles que não fazem uso disso, utilizam isso como um canal de informação, porque essa é a função da mídia, informar, tá? Trazer informação para a população, fazer com que ela seja mais crítica. Se hoje a sociedade é desenvolvida, tem a mente aberta, consegue expor as suas opiniões, é porque utiliza as redes sociais, mas é porque recebe essas informações, né? Através do jornal, que está na internet, que está no rádio, que está na TV, que está num portal de notícia online. Então, você está sempre conectado com essas informações. Então, o poder da mídia e o papel da mídia, acho interessante a gente levantar essa discussão, sim. Um tema que eu falo em quase todos os meus vídeos, todo mundo já tá me zoando, eu não tô nem aí, enquanto ele não for abordado no Enem, eu vou dizer que é a minha aposta maior. Mobilidade urbana é um tema, inclusive, que eu discuti aqui no canal, um dos vídeos mais vistos. Eu acho que é um problema, sim, está presente em todas as capitais, envolve toda a sociedade, porque mesmo que você não ande de ônibus, você anda de carro, então é um problema de locomoção. As pessoas levam horas para se deslocar, as pessoas têm um serviço de transporte público ruim, então a gente vê, eu acho que é um tema que merece uma atenção especial, porque é um problema também, um problema que envolve a população inteira. Mesmo se você sai de casa de carro, mesmo se você sai de casa de bicicleta, mesmo se você sai de casa andando, se você não tem boas qualidades nas vias, isso é um problema para você. Então, mobilidade urbana vai continuar sendo uma aposta minha e ponto. Um tema que eu também aposto as minhas fichas é ditadura da beleza, os limites entre estética e a saúde. É inclusive um tema de uma das minhas aulas do curso de redação. Eu não discuto o tema, mas eu abordo ele de certa forma. Eu acho que é interessante a gente discutir a questão do limite. É legal você cuidar da sua saúde, sabe? É legal você se importar
com o seu corpo, com a sua fisionomia, com a sua beleza. Acho que isso faz você se sentir bem como pessoa também. Mas existe um limite e é isso que a gente teria que discutir. Os limites entre a saúde e a estética, o padrão de beleza imposto pela sociedade, pela mídia. E dentro dessa discussão a gente traz várias questões. Dietas, cirurgias, bulimia, anorexia, o uso de substâncias, de anabolizantes, sabe? Então é uma discussão bem macro, tirar costela, enfim. E para finalizar, os limites entre o humor e o bullying. Eu acho que esse também é um daqueles temas que exigem um pouco de cuidado e atenção para serem discutidos, porque às vezes você está zoando alguém e aquilo machuca aquela pessoa. Qual é o limite que existe nisso, né? Nessa discussão, nessa piada? Eu acho que é o que você precisa levar em consideração quando você não atinge o outro, quando aquilo não fere algo que é importante para o outro. Se estiver relacionado à cor, se estiver relacionado à sexualidade, se estiver relacionado ao interesse, a uma perspectiva, a um ponto de vista. Então eu acho que é interessante essa abordagem, é interessante você parar nesse momento para pensar realmente qual é o limite entre o humor e o bullying. Eu acho que é interessante, porque se eu falar eu vou emitir minha opinião, mas é interessante você pensar, mas é engraçado, tá, mas machucou o outro, porque se fosse com você, se batesse num ponto que ferisse você, sua dignidade ou um princípio seu, será que seria engraçado também? Então, acho que se colocar no lugar do outro te ajuda a refletir as questões por uma outra perspectiva. Os limites entre o bullying e o humor, eu acho que é uma discussão muito válida. Muitos professores já deram essas sugestões, muitos sites também, e eu aposto nele também como uma opção muito forte. Bom, eu espero que essas minhas dicas ajudem vocês a pesquisar melhor esses temas. Deu pra perceber que quem acompanhou o vídeo do ano passado e anotou todas as sugestões e pesquisou sobre elas, teve facilidade. Alguns alunos falaram isso pra mim, por mensagem, né? E eu fiquei muito feliz por ter ajudado, ter levantado essa possível, porque quando a gente sugere, a gente está pedindo para você pesquisar, tá? Nós teremos aqui discussões de alguns temas no canal para ajudar vocês também nessa reflexão. Eu vou tentar fazer de um jeito mais dinâmico e mais simples esse ano, mas sempre levantando e fazendo você refletir, interagir, argumentar o conteúdo. Quem não está sabendo do nosso curso de redação, o Canal Inteligente está com um curso de redação gratuito, eu estou preparando especialmente para vocês. Ele está bem prático, então vai ter vídeos sobre introdução, formas diferentes de introdução, formas diferentes de desenvolvimento, formas diferentes de conclusão e de estruturação da redação como um todo, sempre rememorando muitos vídeos que eu já coloquei aqui no canal, tese, tópico frasal, para ajudar vocês nessa produção textual. Eu quero muitas redações nota 1000, com notas acima de 900 esse ano. Então continue acompanhando o Canal Inteligente. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos e continue acompanhando o Canal Inteligente, porque agora, toda semana a gente está aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.